Como absorver o máximo do conteúdo para que eu possa ter um bom desempenho no exame de ordem? Meus queridos, essa pergunta você precisa se fazer, porque afinal, você está gastando dinheiro com curso preparatório, está gastando dinheiro com livros, e você precisa trazer esse conhecimento para o córtex cerebral, chegar na prova e ir muito bem. Então, gente, o que você tem que fazer? Eu vou passar para você alguns passos que, se você for pensar, são obviedades, mas eu vou passar de forma organizada para que você possa cumprir isso e ter um resultado vitorioso. Primeiro lugar, na hora de assistir a aula, que você vai assistir videoaula ou vai assistir um curso presencial, não vai cair na armadilha de ficar estudando por longas apostilas, materiais antigos e daí para frente. Né? Então, você vai para uma situação como essa. Você tem que ter absoluto foco no professor. Gente, tem o pessoal que leva aparelho de celular para ambiente de estudo. Tá muito errado. Que fica no computador assistindo uma videoaula e permitindo chegar mensagem de WhatsApp, coisa de rede social e daí para frente. Tem que sair desse mundo nesse momento, desplugar desse mundo para prestar 100% de atenção no professor, mesmo que você seja mulher e consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque na hora do aprendizado, isso muda, precisa 100%. Gente, pensa, hoje a nossa cabeça é programada para 45 segundos de atenção. Cá para nós, quem que aguenta aí ficar assistindo um vídeo de 2, 3 minutos? Ninguém mais aguenta. Aí chega na hora de uma aula, você tem meia hora de aula. Numa aula presencial, 1h30. É um desafio contra a natureza. Se você leva alguma coisa para se boicotar, como celular e algumas coisas desse nível, esqueça. Vai dar errado. Pode saber, vai ter gap no conhecimento, sem dúvida. Além disso, se você leva materiais para ficar acompanhando junto com o professor, gente, que roubada. Uma coisa é você ter um material em que o professor utiliza na aula dele, como por exemplo, está numa aula de segunda fase do OAB, o professor vem e fala, olha, agora marca aí tal palavra do artigo fulano de tal. Legal. Vamos fazer uma remissão aí. Legal. Bacana. Está sendo junto com o professor. Gente, dá uma olhada aí no artigo fulano de tal, vamos ler junto aqui, tal. Vamos supor que isso, né, aconteça numa aula. Tudo bem, tá tudo certo. Porque é uma atividade junto com o professor. Agora, o professor dando aula e você lendo junto na lei, tentando se achar, lendo junto numa jurisprudência, lendo junto em apostila, você está prestando atenção em duas coisas. E uma coisa atrapalhando a outra. O professor atrapalhando o conhecimento que você poderia ter ali na leitura e a leitura atrapalhando o conhecimento do professor. No final das contas, você sai com um pingo de conhecimento, mas com uma grande sensação falsa de dever cumprido. Não é assim. Não é assim. É foco total no que você está fazendo. Está fazendo leitura? Lê. Está prestando atenção no professor? Presta atenção no professor. E só. Até porque você vai ter uma outra coisa a fazer, que é o segundo passo. Você precisa copiar, 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 copiar. Ah, mas já tem um material pré-feito, professor, que o curso oferece, ou eu peguei de um amigo e tal. Não. Monte o seu material. Isso é importante porque você aprende. Quando você está numa aula, você é aluno, você é polo passivo. Quando você anota, você coparticipa. Você tem um pouco de polo ativo. Ou seja, você está desafiando o teu cérebro a participar daquilo. Faz parte do processo de aprendizagem. Além do que, também é a forma de você revisar depois da maneira com que você compreendeu. Não da maneira com que outra pessoa compreendeu e quis te mostrar didaticamente. Não, foi da maneira com que você compreendeu. Muito legal. Beleza? Então, o segundo passo é copiar. E o terceiro passo é revisar. Então, você vai revisar como? Geralmente, 3 conteúdos para trás, até o conteúdo atual. Então, hoje eu estou na aula 5. Eu vou revisar a aula 3, 4 e 5. Hoje eu estou na aula 6. Eu vou revisar a aula 4, 5, 6. Sempre 3 para trás. Joia! Porque a repetição, gente, ensina. Pode ter certeza. Repetição vai te ajudar demais. Fechado? Legal. Então eu faço esse processo de revisão. Só a revisão? Não. Quando eu termino a revisão, eu já estou com um conhecimento interessante. Mas eu preciso agora cristalizar esse conhecimento. Sabe como é? Na fala. Igual criança, quando vai aprender a falar a nossa língua.
Ela ouve, 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 ouve. Chega uma hora que ela começa a falar. As pessoas a corrigem, ela percebe seus erros, acaba corrigindo, e nós somos adultos, temos condições de nos autocorrigir. Como é que a gente fala? Você fala, meu amigo, no momento em que você escreve e faz um resumo. Não é anotação de sala, não é a revisão, é o próximo passo, é um resumo daquilo que você já revisou. Então você escreve um resumo, está falando. Não quer escrever? Fala, dá aula para o guarda-roupa, dá aula para alguém da tua família, de alguém que você goste, né? Ou não goste, né? Para ter que ficar assistindo a sua aula, né? Faz isso, mas não mentalmente. Vou ficar quietinho aqui, vou ficar pensando. Não, não, não. Haja, tem que ter. Fala pela boca, pela escrita. Fala. É fundamental para poder fixar definitivamente. E sabe qual é o próximo passo depois de tudo isso? Durma. Sabe por quê? Porque quando você virou polo ativo, no momento em que você revisou as 3 matérias e tal, que você fez o teu resumo, fez a tua fala, você virou aluno, você virou estudante, polo ativo. E depois de virar polo ativo, quando você dorme, você cristaliza aquele conhecimento indo para o córtex cerebral. Gente, aí é plano vencedor. Esses são os passos para a vitória. Tem muita gente que faz muito errado. Assiste uma aula, vai para um grande período de sono, sem ter feito nada disso que eu falei. Aí, ao invés de cristalizar, como eu falei, porque o cara virou antes aluno e depois estudante, polo passivo primeiro, ativo depois, ele chegou, copiou, revisou, tal, falou, e aí dormiu e cristalizou, não. Ele só assiste uma aula e aí tem um grande período de sono. O sono, nesse momento, ao invés de cristalizar o conhecimento na sua cabeça, sabe o que ele faz? Ele gera alguns gaps. Você tem algumas falhas na compreensão. E aí, na hora da prova, meu amigo, a coisa se perde e você não vai conseguir ter o melhor desempenho. Pensa, se você já está dedicando tempo para assistir uma videoaula, uma aula presencial, se você já pagou por isso, poxa, aproveita ao máximo para chegar forte nesse desafio. É isso, professor? Não tem mais nada? Tem. Cadê as questões que eu não falei até agora, né? Tem que fazer questões. A cada dia é legal você fazer uma média de 2 questões. Procure em sites de questões, e são vários, procure em sites de questões exatamente aquele tema que você acabou de estudar. Mas, poxa, não pega a questão para se enganar, questão que você já fez, tal. Não. Pega a questão que você não fez ainda, da mesma banca, da banca FGV. Puxa, professor, não encontro mais questão de exame de ordem, aqui eu encontro, tá tudo, já passou, já tem lei nova, já mudou, não tenho mais questão para fazer, já fiz muita questão, e agora? Faz outras questões da banca FGV. E se já está meio que liquidando questão da banca FGV, faz FCC, porque o jeito da FCC perguntar é muito próximo. E a galera aqui do Paraná pode fazer Federal do Paraná, que também é bem próximo. Claro, concursos jurídicos e dentro das matérias e temas que interessam para o exame de ordem. Tranquilo, gente. Então, 2 questõezinhas a cada aula tá ótimo. Se puder fazer mais, lindo. Mas estou tentando fazer uma gestão do teu tempo aqui. Joia? Tem que fazer questão. E por fim, gente, todo mundo tá falando no tal do mapa mental, não fala? Então, mapa mental é muito legal. O mapa mental, ele gera um gatilho mental, de forma que você não tem mais como esquecer. Vou contar uma história para vocês que não é de mapa mental, mas é de um gatilho mental. Meu pai estava doente em um determinado momento da vida, ele estava na UTI. E toda vez que eu ia visitá-lo, eu entrava no carro dele para ir até o... E o carro estava com um cheiro específico. Depois de muito tempo, meu pai bem, eu entrava no carro dele e eu sentia aquele cheiro no carro. Quando eu entrava, eu sentia aquele cheiro, aquilo me levava imediatamente para a sensação de quando eu ia visitar meu pai na UTI, os medos, as esperanças, aquilo tudo era revisto. Por quê? Gatilho mental. Quando a gente pensa em mapa mental, é a mesma coisa, é gatilho mental. Só que aí eu pego o mapa mental pronto. Gente, aí é esquema. Não é mapa mental, é esquema. Quer mapa mental? Faça o seu mapa mental. Então, você vai lá, você pega um determinado momento da matéria, que você fala, bom, eu vou dar uma esquematizada nisso daqui,
e você vai colocando de uma maneira que você vai se lembrar depois. Pode acessar desenhos, figuras e tal, e você mesmo vai montando aquilo, que pode ser utilizando algum sistema que faça mapa mental, ou ainda fazendo isso na mão, numa boa. O importante é gerar um gatilho que quando você bate o olho, aquela matéria começa a vir na tua cabeça. Porque você se lembra que, sei lá, o exemplo da maçã, e aí tem a maçãzinha que você coloca ali, já vem aquele exemplo, já vem um monte de coisa. Então é um gatilho visual que você programa para ter esse gatilho mental. Por isso o mapa mental é tão importante. Faça mapas mentais, faça muitos mapas mentais. E mesmo que você não consiga desenvolver um gatilho, na pior das hipóteses, está conversando de novo, provocando o teu cérebro para rever aquela matéria e conversar novamente. E nessa de conversar, já ouviram essa história de que ensinar, você aprende ensinando? Pois é, esse é o princípio. Você acaba falando, esse processo é ensinar e você vai se ensinando e melhorando cada vez mais o teu desempenho. Gente, estes passos são passos vencedores, são passos para a tua vitória e você vai passar no exame de ordem. Grande abraço.